Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fábio Barros, eu tô no canal educadigital.org com vocês. Essa é mais uma caminhada reflexiva de um professor que precisa emagrecer. Então, mas sabe como é que é professor, né? Ele não pode só... A pessoa, estão ouvindo, tem uns carros passando aqui na rua. A pessoa não pode só caminhar, né? A pessoa tem que caminhar e tem que pensar. Fico pensando sobre isso, quantas viagens de carro eu fiz, assim, de 1-2 horas, e aí tinha ideias monumentais, a cabeça não para, né? Eu acho que eu tenho que meditar mais, já me dizem isso, desde que eu era mais novo e eu tenho me empenhado também. Mas meditação já não é uma coisa que a gente possa compartilhar, mas é importante praticar. Bom, mas o assunto, isso foi só uma introdução, né, para contextualizar. O assunto desse podcast educativo raiz é falar um pouco para vocês sobre a minha dificuldade de categorizar as postagens, né? Um novo episódio, né? O nome que a gente quiser chamar para isso, né? O episódio parece coisa de novela, né? De série. Mas falar um pouco da minha dificuldade em categorizar os assuntos. Eu quero falar de vários assuntos, né? Eu não me contento com pouca coisa, não. Então eu quero falar de vários assuntos e os dois principais assuntos, assim, as duas principais categorias de pessoas, né, de perfis que eu queria atingir são os professores e são os estudantes, para começo de conversa, né? Só que como categorizar isso? Eu pensei, bom, sim, põe ali professor, põe ali estudante. Mas eu pensei assim, e aí começou a minha reflexão e inquietação. E se a gente tiver um professor que é também estudante, um professor que está se aperfeiçoando e tal, ou se a gente tiver também um estudante que também dá aulas, né? Como é que fica isso? Eu estou subindo uma ladeira agora, se eu ficar ofegante, isso é super normal, especialmente para alguém que está lutando contra o sedentarismo. Como é que faz isso, né? Para a maioria das pessoas é simples, joga ali uma categoria e acabou. Mas para gente que quer pensar numa razão de ser e numa questão, porque aí eu me lembrei da frase do Paulo Freire, que diz o seguinte, que aquele que ensina, acho que é mais ou menos assim, aquele que ensina aprende ao ensinar e aquele que aprende ensina ao aprender. E aí está criada a confusão. Então a gente não pode separar, porque se aquele que ensina aprende, ele é também, né? Ele também está no papel de educando, de aprendente, né? E aí veio a inquietação, que é a seguinte: pode um professor não aprender ou não estar permanentemente em aprendizagem, inclusive quando dá a sua aula, organiza um debate em sala? Não, na verdade o professor não pode, ou não deveria, né? O professor é aquele que está em permanente processo de aprendizagem. O professor aprende ao falar, não só com a turma, mas ao ouvir-se a si próprio, né? E com isso aperfeiçoa, modifica, se pergunta se aquilo que ele está dizendo ainda é válido com o passar do tempo, ou se já existem outras pesquisas, e vai buscar, ou ouve um questionamento de um aluno e
e talvez até um aluno que não seja, né, especialista naquilo, pode ser até uma criança, mas que sai com uma tirada que deixa uma pulga atrás da outra e aguça a criatividade e principalmente a curiosidade do educador, né? Curiosidade sem a qual não existe o educador, né? Quando a gente perde a curiosidade, é como se perdesse o brilho, né? A vida, isso pensando em educador. E pensando também no estudante, né? Quando o estudante perde a curiosidade pelo aprender, pelo pesquisar, pelo questionamento, ele quase que perde um pouco também da autoestima, do próprio tesão pela vida, né? Pela descoberta, tesão no sentido do prazer de construir conhecimento, né? Já dizia aí os filósofos que o conhecimento é que liberta, né? Que tem um potencial de libertação no sentido, como nos dizia Paulo Freire, no sentido de ser mais, né? De poder ser diferente, de mudar, de transformar a sociedade, o mundo, né? De saber que somos seres condicionados, mas não determinados, ou seja, de ter a consciência que opera sobre nós condicionamentos históricos, sociais, políticos, que a nossa liberdade não é assim tão plena e as nossas escolhas não são assim tão livres quanto a gente pensa. Mas que, exatamente por sermos conscientes desses condicionamentos que operam sobre nós, é possível sim transformar e mudar os nossos caminhos, né? E um método para isso é através do conhecimento, né? Do saber, da pesquisa, da curiosidade, por isso são fundamentais. Por isso é que, na minha cabeça, não se pode separar duas categorias de professor e estudante. Ou a pessoa é as duas coisas ou ela não é nenhuma das duas. Poxa, e pensar que essa frase ficou bonita e foi assim, de improviso agora, hein? Mas ficou bom. Ou o professor é também um estudante, ou o estudante é também aquele que ensina, é também um professor, né? No seu grupo, na sua sala, ou consigo mesmo, né? Ou senão ele não é um estudante, ele é só um objeto, né? Assim como o professor é só uma máquina reprodutora de áudio e informação, inclusive facilmente substituída por um robô, se ele assim for, né? Porque se for pro professor se tornar-se apenas um instrumento de reprodução, o vídeo do YouTube é muito mais interessante, né? Seria melhor para o estudante assistir um vídeo, ele volta, para, né? Ouve de novo. Mas não, esse não é o papel do professor, né? O professor deve ser fundamentalmente aquele curioso, um eterno aprendiz, e aquele que desperta o prazer de aprender e provoca processos cada vez mais superiores de aprendizagem, mais críticos e transformadores nos seus estudantes, que são também professores. Olha, eu acho que já deu aqui. Agora, como que eu vou fazer no canal para dividir em categorias, não sei. A rampa acabou, então, meia hora, eu acho, a minha respiração já normaliza, tá? Não se preocupem. Isso é da fisiologia mesmo, humana. Beleza? Até o próximo podcast. Eu acho que eu exagerei, mas eu ainda preciso fazer muita caminhada. Um abraço. Boas reflexões para nós.